E eu vou trazer aqui agora alguns pontos que eu trouxe desse livro aqui, O Israel de Deus na Profecia, que ele vai falar os problemas dessa interpretação, dessa visão, né? E depois também eu vou trazer aqui um pouco desse livro que ele vai falar sobre a questão do literal, né, do dispensacionalismo, que em tudo é literal como eles propõem. Então, eu vou trazer alguns pontos, vou deixar aqui a capa do livro do La Rondelli e vou falar algumas observações aqui. O dispensacionalismo ele causa uma divisão nas escrituras. Ele vai falar isso na página 23 desse livro aqui. E que a igreja é apenas uma interrupção do plano original de Deus com Israel, que seria como se fosse um parêntese, né? Porque não tem ligação às promessas de um reino terrestre para Abraão e Moisés e Davi com a igreja, né? Segundo o que La Rondelli fala. Então ele diz assim, ó, eles rejeitam a aplicação tradicional das promessas do reino davídico do governo espiritual de Cristo sobre a sua igreja. Eu vou mostrar um pouquinho mais à frente aqui que ele traz alguns comentários sobre isso. Então, outro ponto aqui que ele diz o seguinte, que as conclusões do método literal só seria válida apenas se o Velho Testamento fosse interpretado por si mesmo, separado do Novo. Isso aqui é interessante, e daqui a pouco eu vou estar mostrando aqui o que ele fala mais sobre isso. Então, não apenas Israel deve ser restaurado como uma nação teocrática, mas também Edom, Moab e Amós, que está lá em Isaías capítulo 11, versículo 14. Então, a crítica dele é o seguinte, se tem que realmente cumprir literal todas as promessas do Antigo Testamento com Israel, e aí ele diz o seguinte, que não apenas Israel deve ser restaurado como uma nação teocrática, mas também Edom, Moab e Amon, conforme Isaías capítulo 11, versículo 14. Então, já que eles falam que realmente tem que se cumprir todas as profecias de modo literal, então que tem que se construir todo esse cenário e trazendo aqui essas nações, né? Edom, Moab e Amon. E aí ele diz o seguinte também, que o nome Israel pode sobreviver sem descendentes nascidos do corpo físico de alguém. E aí eu vou pegar minha Bíblia Andrews aqui e vamos dar uma olhada. O apóstolo Paulo escreveu, ele vai dizer aqui o seguinte, em Romanos, o apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é o interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo, perdão que vocês não estão vendo aí, né? Não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então aqui está falando que judeu é aquele que é interiormente. E aí lá em Gálatas, olha só que interessante. Em Gálatas capítulo 3, versículo 27 ao 29, diz assim, ó. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestides. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, o nome Israel, ele sobrevive sem ser descendentes nascidos do corpo físico. Se a gente for aqui um pouquinho mais à frente, capítulo 6, versículo 16 diz o seguinte: E todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então nós estamos vendo aqui que aqueles que aceitam Cristo Jesus, não há grego, não há judeu, mas também são descendentes de Abraão. O nome Israel pode sobreviver sem descendentes nascidos do corpo físico de alguém. Então, mostrando que a igreja ela é o Israel de Deus. E eu vou mostrar aqui um pouquinho mais à frente que ela está cumprindo, sim, as profecias que era para Israel condicional e hoje se cumprindo na igreja. Diz assim também aqui La Rondelli. A igreja cristã não foi criada pela pregação de Paulo entre os gentios, mas por Cristo pessoalmente dentro do judaísmo palestino. Cristo ofereceu o reino, os crentes em Cristo de todas as raças. Aí ele vai dizer o seguinte, ali em Atos capítulo 2, diz o seguinte, que Pedro mostra que a igreja não foi uma entidade imprevista, não predita no Velho Testamento, mas o surpreendente cumprimento da profecia do remanescente de Joel.
Então nós vemos aqui que ele vai dizer o seguinte, capítulo 2, versículo 14 em diante, principalmente aqui no versículo 16. Ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Versículo 16 diz assim, ó. Diz o seguinte: Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Então ele está dizendo aqui que é um cumprimento lá de Joel. Então nós estamos mostrando que uma profecia de Joel do Antigo Testamento está sendo cumprida aqui na igreja. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 21 ao 23, o apóstolo nega enfaticamente qualquer pretensão do Israel étnico às promessas do concerto. E que lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 17, no capítulo 4, versículo 17, o apóstolo lhes informa que a integração dos gentios em Israel como os filhos ou herdeiros de Deus não foi uma questão de ideia divina posterior. Pelo contrário, era um plano ou predestinação de Deus, segundo Efésios capítulo 1, versículos 5 e 11. Desde antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 4. Os filhos de Deus, tanto judeus quanto gentios, estarão para sempre unidos em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 10. Isso está lá na página 140 desse livro aqui.